né, tentar responder essa pergunta, se a logoterapia é ou não é científica e por quê, eu acho que convém primeiro, né, a gente colocar aqui uma apresentação para o pessoal, que tanto você quanto eu somos pessoas que temos formação científica. Então, quando a gente está falando sobre algo, se é ou se não é ciência, a gente não está dando opinião, a gente está falando de coisas que nós estudamos. Então, eu terminei meu doutorado tem algum tempo, você está cursando o seu, estudamos em instituições sérias, né, valorizadas no nosso país, e em lugares onde se faz ciência. Então, a gente está envolvido com isso. E a gente começa, então, acho que falando para os nossos alunos e para as pessoas que nos acompanham, exatamente do tema que está anterior à logoterapia ser científica ou não, que é a definição do que é ciência. A gente não pode dizer se ela é científica ou não, se a gente não falar sobre isso. E mais, né, já conectando esses dois primeiros temas, o que é uma filosofia da ciência, o que é uma epistemologia, e por que é importante a gente ter essas definições, porque, na minha visão, isso define muito. Quando alguém diz tal coisa em psicologia não é ciência, se você voltar nesse ponto, você entende muita coisa. Explica aí para o pessoal, então, você como uma cientista, né, como uma pessoa que está na ciência, o que é ciência? Bom, primeiro eu preciso colocar, né, assim, a importância de você destacar, de fato, o lugar que a gente fala, né, então, de fato, não só o fato de termos estado em pós-graduações, né, desenvolvendo pesquisas científicas, mas também enquanto continuamos pesquisadores, né, você com o Sim. Instituto, né, de Psicologia e Logoterapia, e eu também inserida na pós-graduação e também na universidade que leciono, a gente também está constantemente nessa prática. Então, assim, o conceito de ciência, se a gente for pegar realmente bem pela etimologia da palavra, né, que vem do latim, ele traz a perspectiva de conhecimento. Né? Quando a gente pensa a ciência, a gente precisa trabalhar com a ideia de como é que esse conhecimento ele é identificado, ele é adquirido, ele é percebido. Então, daí vem a ideia de um rigor metodológico, um rigor científico. Então, a ciência, para que ela seja, de fato, considerada, né, para o método ser considerado científico, ele tem que atravessar uma sistemática, né? Eu até peguei aqui, fica à vontade também para comentar, tá? Sim. E eu tô com cola aqui também, porque assim, é tanto assunto, né, que acho que a gente não dá para sair falando as coisas da cabeça simplesmente. Sim. A gente tem um roteiro, né? Essa conversa, embora a gente faça aqui num tom de conversa, a gente se preparou para isso, né? Organizou esse conhecimento para compartilhar. E aí, se eu pego aqui, né, o Ernest Nagel, que ele vai descrever a estrutura da ciência, né, para definir, então, o que é ciência moderna. Porque esse é um conceito também que vai mudando ao longo da história. E a gente precisa entender que essa ciência, ela está definida com 6 características básicas. Eu vou descrever aqui. E depois, obviamente, também, enfim, os que assistirem, depois vão conseguir acompanhar, tomar nota, assistir de novo, né? Então, precisa ter uma forma sistêmica da organização do conjunto de leis, definição de métodos de investigação, redução de fenômenos a um nível ontologicamente mais básico, objetividade, claridade das leis e teorias e a incompletude e falhabilidade do conhecimento produzido. Então, por isso que é muito comum, inclusive, né, no desenvolvimento de um artigo científico, você ter sempre ali as limitações, né? Nenhuma perspectiva, assim, nenhum trabalho, projeto científico, ele se propõe a resolver todas as questões de um mundo. Ele vai ter uma limitação que abre espaço para outros estudos na área, né? Então, em termos gerais, a gente entende ciência moderna dessa forma. E você tocou numa palavra que é o método, né? Então, acho que, basicamente, a ciência, ela é um termo que tem muitas acepções de verdade, mas quando a gente está querendo discutir se algo é científico ou não, basicamente é disso que a gente está falando. O método que foi utilizado para se chegar a tais conclusões, a tais leis, a tais axiomas, seja lá o nome que a gente queira dar para isso, foi um método que segue os critérios aceitos para se fazer ciência. E nisso a gente tem acho que por um lado a gente tem um
uma segurança, mas a gente também tem problemas com relação a isso. Um dos problemas mais simples é aquilo que hoje, que no passado se considerou um método para se fazer ciência, hoje não se considera mais. Né? Alguns dos pressupostos básicos para se fazer ciência no passado, hoje não se admitem mais. E seria muita prepotência da nossa parte achar que no futuro tudo que a gente faz hoje vai ser plenamente aceito e ninguém vai questionar e nós não estamos cometendo erro nenhum. Seria muita prepotência da nossa parte. Então, mesmo ao fazer ciência com o método, a gente já tem que partir desse pressuposto que talvez a gente esteja, e muito provavelmente a gente esteja deixando coisas de lado, a gente esteja errando em alguma forma de tentar fazer essa ciência, mas são os métodos que a gente tem. E que são métodos que vão variar, inclusive, de acordo com as ciências propriamente ditas. Então, eu estava dizendo, esses métodos, eles vão variar também de qual é a ciência. Né? E muitos, aquelas que, para quem está entrando nesse assunto, né, e começando a estudar ciência, existem as chamadas hard science, né, que são as ciências duras, as ciências de verdade, a física, né, a química. Essas ciências, elas usam muitos métodos que nem sempre vão se aplicar na psicologia, por exemplo. Tanto é que a gente está aqui discutindo se a logoterapia é ciência ou não. A discussão que existe no mundo científico de verdade é se a psicologia é ciência ou não. Sim. Essa é a discussão que existe. Porque é muito mais complicado você usar o método de mensurar, de testar, de avaliar com pessoas, diferentes pessoas em diferentes culturas e diferentes épocas, do que é você olhar, sei lá, para a gravidade, para a ordem dos planetas no espaço. Né? Acho que a nossa variabilidade de sujeitos, de objetos de pesquisa, ela é muito maior a complexidade. Por isso que é tão difícil se formular leis, por exemplo, com relação à psicologia. Leis do comportamento humano. Será que dá para a gente falar sobre isso? E mais, para botar mais um problema nessa história. Mesmo os filósofos da ciência, ou seja, os grandes entendidos desse assunto, não concordam entre si sobre o que é ou não é ciência. Então, quando a gente fala, a gente está dizendo que algo é ciência ou não, de acordo com quem? Com Popper? Com Kuhn? Com Lakatos? Com quem? Com qual dos grandes filósofos da ciência? E quando alguém, seja um logoterapeuta, um psicanalista, uma pessoa da área cognitivo-comportamental, se posiciona para querer falar se algo é ou não é ciência de uma maneira simplista, sem levar em conta toda essa discussão que eu estou mencionando aqui, dificilmente essa pessoa está acertando no que ela está dizendo. O que você acha? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa assim nessa parte preliminar da conversa. Concordo, assim, plenamente. Eu sei que a gente vai entrar ainda também nesse ponto, né? Acredito que a gente já vai introduzindo isso aos poucos, mas a própria psicologia, né? Ela, por muito tempo, né, foi descreditada em caráter científico. Então, é preciso levar em consideração alguns aspectos, né? Já trazendo para a perspectiva da logoterapia, né? Muito do que se fala também por esse caráter muito simplista, né? Então, assim, se parte de uma discussão muito rasa e muitas vezes quando você vai tentando entrar na essência da discussão, você percebe que falta ali o conhecimento básico, até epistemológico, de onde está a logoterapia. Então, isso também vai implicar a compreensão equivocada que as pessoas têm também desse lugar. Só para pontuar uma coisa, eu sei, assim, eu às vezes termino sendo um pouco atravessada, mas é que você falou no começo sobre a logoterapia está ganhando, né, atenção e está crescendo, e como isso muitas vezes traz esse olhar de alguns de que ela não tem esse caráter científico. E já em 1980, quem falava sobre isso era o próprio Frankl. Então ele escreve, eu vou ler esse trecho, né? Ele vai colocar: eu suspeito de que a logoterapia vem se tornando científica demais
para poder se tornar popular no verdadeiro sentido da palavra. Ironicamente, a logoterapia é revolucionária demais para ser plenamente aceita nos círculos científicos. Então, ele já anunciava os desafios que os logoterapeutas teriam para que ela, de fato, fosse colocada ali nesse caráter científico, não porque ela não fosse, mas por outros aspectos que a gente vai poder discutir um pouco mais à frente, né? De fato. Então, parte-se de uma discussão rasa, num primeiro momento, e aí, ao meu ver, pior. A partir dessas conclusões tiradas de uma discussão rasa, atribui-se um caráter valorativo aos tipos de conhecimento a partir dessas conclusões, o que para mim é pior ainda. Então, porque, primeiro, você sai usando aí um critério totalmente superficial para dizer o que é o que não é ciência. Uhum. E segundo, você parte do pressuposto de que se é ciência, então é bom. E se não é ciência, é ruim. Uhum. E deve ser, então, desprezado. O que é muito complicado, porque vamos supor, então, que, de fato, né, que houvesse só um critério para dizer o que é ciência ou não, e que a logoterapia, a psicanálise, o humanismo, nenhuma dessas correntes psicológicas se enquadrasse nesse critério. Então, quer dizer que a gente joga fora todas as contribuições de Rogers, de Frankl, de Freud, de Jung, diz, não, isso aqui não serve, então isso aqui é ruim só porque não se adequou a tal critério. E o contrário, só porque algo foi classificado como científico, então quer dizer que é bom? Necessariamente. Então, em um dado momento, né, na história da saúde mental, a eletroconvulsoterapia aplicada da forma que ela era, não da forma que se aplica hoje, ela era considerada, era científica e era considerado um método validado. Né? Mais do que isso, se a gente vai recorrer a toda a teoria do Lombroso, né? Sobre as classificações, né? E as psicopatologias com base ou os desvios, né? de personalidade com base na estrutura, né? Física a gente ia cair numa algo que era considerado por muito científico na época e então era bom. Uhum. Né? Tudo bem que hoje a gente nem considera aquilo científico, mas já foi considerado. Os próprios movimentos higienistas tão populares aí no século XIX, século XX, no início do século XX, decorrência em muitos casos, de uma extensão quase que filosófica, uma conclusão, a partir de algo que surgia como ciência, que era a teoria evolucionista. Então, aquilo tudo se justificaria só porque, entre aspas, era ciência? A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque, no final das contas, quando a gente faz isso, a gente cai num dos grandes problemas que Frankl criticava, que era o tal do reducionismo, né? E não só o Frankl, né? Mas os epistemólogos que vieram antes dele, né? Os filósofos da ciência, como o caso do Russell. Uhum. Sim, e aí você já está tocando num ponto que é o caráter epistemológico, né? Que é essa referência que atravessa uma metodologia científica, né? Então, como a ciência adquire, como a ciência justifica o seu conhecimento, é através da base epistemológica, né? Então, assim, e esse é um ponto, porque a gente não tem a epistemologia, a gente tem várias bases epistemológicas, pensando aí numa perspectiva científica da psicologia, existem muitas epistemologias que vão embasar vários métodos, né, científicos e várias abordagens aí psicológicas. Então, a gente já tem aí, assim, um dos aspectos que precisam ser considerados quando a gente vai tentar colocar o que é ciência e o que não é. A gente não pode falar só, né? Enquanto aspecto científico, a gente não pode trazer só a questão da sistematização, né, dos critérios ali de relevância do que são os estudos científicos, né, sobretudo revisões sistemáticas, ensaios randomizados, caso-controle, estudo de corte. Não dá para a gente se basear apenas nessa metodologia. A gente precisa também
compreender a epistemologia que atravessa essa construção metodológica. Sim, e você vê, você sabe que eu particularmente, né, na medida em que eu tenho estudado outras coisas que não somente a psicologia, eu vejo que às vezes a gente cai enquanto psicólogos na tentativa de defendermos aí a nossa área de atuação enquanto ciência, numa postura até parecida com essa que muitos psicólogos têm em relação à logoterapia, que é de acabar falando coisas sobre algo que eu não conheço. Então, existem inúmeras práticas de saúde que não são ancoradas em nenhum dos métodos científicos tradicionais, nenhuma das epistemologias tradicionais, e tem outras referências, né, como medicina tradicional chinesa, por exemplo, outras áreas, e que muitas delas acabaram posteriormente sendo validadas à luz de uma metodologia, de um método científico ocidentalizado, como foi, por exemplo, o caso da acupuntura. Sim. Mas que por muito tempo não. Então, até no que diz respeito, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho aprendido e até mudado minha postura nos últimos anos. Até no que diz respeito a algumas práticas que muitos psicólogos, em geral, eu vejo condenando e achando absurdas, cada vez mais eu falo assim, eu não sei. Eu não tenho condições de opinar. Porque eu me coloco no lugar. Né? Eu vejo pessoas falando sobre logoterapia sem sequer conhecer a logoterapia. E eu acho isso um absurdo e mais. Eu vejo assim, o ridículo que a pessoa está passando ao fazer isso. E aí eu falo para mim mesmo, eu não quero passar esse ridículo de sair opinando sobre algo que eu nunca parei para estudar profundamente. Né, que alguém me contou de segunda, terceira mão, eu cheguei a uma conclusão e aí eu estava falando, não, isso aqui é uma porcaria por causa disso. Né, e acho que isso é algo que essa própria defesa da logoterapia começou a me ensinar em relação a outras áreas. E acho que isso tem a ver com isso que você falou também, essa multiplicidade de métodos, de epistemologias, e de formas de se chegar ao conhecimento, que é o grande objetivo da ciência. Mas aí, voltando para a psicologia, propriamente dita. Então, tudo bem, a gente tem vários métodos, várias formas, mas a gente precisa ter um critério, uma base, certo? Na sua visão, quais são essas bases, esses critérios, para a gente poder começar a dizer o que é e o que não é ciência, o que corresponde ou não a critérios científicos dentro da psicologia? Eu acho que algo que, assim, é extremamente importante é uma teoria, antes de tudo, né? Você precisa de uma teoria bem fundamentada epistemologicamente. Então, a ciência, ela começa do pensar, né? Ela começa do questionar, ela surge de um problema. Quando você vai escrever um projeto científico, um artigo científico, você precisa partir de um problema. É uma coisa que aprendi. Você não começa um estudo do método. Você precisa de um problema. Então, a pergunta é o que inicia ali o movimento, né? Tendo uma teoria, tendo como base uma teoria bem fundamentada epistemologicamente, você precisa, então, da prática. Agora, essa prática, primeiro, ela precisa ser sistemática, né? E ela precisa, sim, ser testada. Agora, existem várias formas de se fazer isso. Né? Na psicologia, a gente tem uma infinidade de métodos, né? Tanto de análise, de coleta de dados, de análise de dados, que eles vão trazer resultados, né? Robustos que podem ser retestados, né? Refeitos, para caracterizar a validade desses resultados. Então, assim, de forma muito, assim, ultramente objetiva, a gente precisa ter, né, um aspecto teórico e um aspecto prático, agora um aspecto prático sistemático que seja passível minimamente de ser testado. Né? Na logoterapia, o que a gente tem? Existem certos conceitos que é complicado a gente chegar realmente para testá-los especificamente. Então, numa entrevista que eu estava com o Alexander Batiani, ele coloca isso. Como é que eu vou testar a liberdade? Como é que eu vou medir a liberdade? Eu não tenho como medir a liberdade. Mas o que eu posso medir são os efeitos
de uma sensação de uma privação de liberdade, por exemplo. Eu posso medir os efeitos de uma técnica. Então, é nesse ponto aí que a gente também consegue trabalhar com uma prática científica, né? Agora, tem um ponto importante que a gente também precisa destacar nisso, acho que é isso que diferencia a psicologia nesse sentido de outras ciências, que é considerar que nós, sujeitos seres humanos, nós não somos plenamente iguais. Então, compreender essa característica de que os seres humanos não são iguais, e esse foi o furo aí que surgiu no próprio behaviorismo, né? Esse é um caráter, porque o behaviorismo não considerava essa perspectiva de que as pessoas são diferentes, né? Então, isso aí provocou a necessidade da psicologia, né, organizar os seus métodos científicos de forma que ela não perdesse essa sistemática, mas também não desrespeitasse, né, porque aí não é nem uma questão de desrespeito, mas é desconfigurar o sujeito do que de fato ele é. Nós não somos iguais. E me preocupa ver um movimento na própria psicologia de retomada a esse mesmo lugar, né? Porque é isso que a gente está vivenciando hoje. Quando você diz que uma coisa não é ciência e outra é, no campo da psicologia, eu entendo que isso parte de um movimento também, né, de retorno a um lugar de negar o caráter único do ser humano. Essa subjetividade, né, como a gente costuma falar aí no psicologuês. Agora tem um fator interessante nisso tudo, que é assim, em todo esse processo, né, de se fazer uma pesquisa científica. Então a gente parte da pergunta, quando a gente está lá na graduação, né, e a gente tem as primeiras aulas de pesquisa científica, aí o professor manda fazer aqueles exercícios e tal, práticos, é uma das maiores dificuldades, né? Mas que pergunta? O que é uma pergunta de pesquisa? E muita gente até chega até um mestrado, às vezes, com essa dificuldade, e é uma coisa tão importante, porque se você não tem uma pergunta de pesquisa boa, objetiva, você não consegue nem fazer pesquisa. O que eu quero responder? Então, partindo dessa curiosidade que motiva o fazer ciência, mas que em todos os níveis, então, desde um TCC na faculdade, uma iniciação científica, a escrita de um artigo, a apresentação de um trabalho num congresso, um mestrado, um doutorado, até a livre docência, o nível mais elevado. Em todos esses níveis, existe um ponto em comum, além desses que você falou, que é uma teoria, uma hipótese a ser testada, um método para fazer isso, que é a necessidade da validação dos pares. Sim, sim. Então, quando a gente fala de um fazer ciência, aquilo que a gente já fez de ciência em algum momento é algo que surge, talvez de uma pessoa, duas, um pequeno grupo, mas que para que aquilo seja reconhecido em algum momento, vai ter essa validação, vai ter alguém para dizer se o método que você usou está adequado ou não, se tem um furo aqui ou não. Então, quando a gente chega a um ponto onde você tem, aí eu vou te falar, independente da teoria psicológica, mas onde você tem pessoas dentro da academia, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, congressos, apresentando, publicando trabalhos em pesquisas científicas, a gente já subentende que essas pessoas estão fazendo ciência. E que dentro daquelas teorias é possível fazer ciência. Então, acho que daria para a gente dizer o seguinte, que em todas as abordagens, em todas as teorias da psicologia, é possível se fazer ciência. Sim, é possível. Agora, nem todas vão estar embasadas na mesma perspectiva epistemológica. Consequentemente, o caminho que elas vão seguir também não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Então, os caminhos que se seguem para esse método, eles são diferenciados. Inclusive, dentro da mesma abordagem, por exemplo, vamos pegar aí, trazer para a logoterapia. Eu sempre estou puxando para a logoterapia, acho importante você colocar isso. Eu só falo daquilo que eu consigo estudar, daquilo que eu sei, né? Eu estudo a logoterapia há mais de uma década, então eu sinto que eu tenho um mínimo de conhecimento para falar sobre isso, que é uma coisa importante também para quem está assistindo aí. Se você quer saber se a logoterapia é científica, você tem que perguntar para um logoterapeuta, né?
É, e não é o fato, que são coisas que às vezes a gente escuta, né? Não é o fato da gente ter um quadro de Franca, uma caneca de Franca, né? Um bonequinho. Um Eu tenho um bonequinho de bonequinho. Franca. Eu também tenho. Mas isso não significa que a gente não é crítico ao pensamento de Franca. Porque eu acho Claro, que são duas coisas distintas. Franca é a pessoa, enquanto história de vida sim. que ele traz de inspiração, e a logoterapia enquanto abordagem psicoterapêutica. Então, assim, eu tenho minhas críticas, eu tenho meus questionamentos. Uma Uhum. coisa não está relacionada à outra. Então, Sim. é mais um discurso de quem também fica ali preso no raso, né? Então, dentro da própria logoterapia, você pode ter diversas formas de estruturar aí e de chegar a esse resultado, né? Então, a sistemática, existem várias formas, vários estudos aí que podem ser realizados, né? E que, inclusive, existem, né, como eu já citei aqui, alguns tipos de estudos que são colocados ali um nível de evidência para você qualificar o que teria um nível de evidência científica, né? Então você vai partindo de estudos mais básicos até realmente ensaios randomizados, né? Enfim, vai elevando, né? E assim, no caso da logoterapia, por exemplo, a gente já tem estudos em todas as modalidades necessárias que poderia se ter para configurar esse caráter científico. A gente já tem em mais de muito mais do que um estudo, né? Uhum. Agora, você tocou nesse ponto, né? E eu, particularmente, eu sou um apaixonado pela história da psicologia como um todo. Não só da psicologia, da filosofia também, da teologia, dessas áreas, assim, que visam a compreensão do ser humano, da subjetividade humana. Então, realmente, né, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não é só o Frank, eu adoro Freud, eu adoro Beck, o Jung. São Sim. figuras, né, históricas. Sempre que eu vou para algum congresso, algum lugar, eu tenho a oportunidade de visitar algum lugar que tem a ver com a história da psicologia, por onde passaram esses filósofos, por exemplo, eu sou um logoterapeuta. Como a gente vê Frankl falando mil vezes, a logoterapia é o oposto do niilismo enquanto filosofia. Mas uma ocasião eu tive a oportunidade de estar viajando na Suíça e visitar a casa do Nietzsche, o hotel onde o Nietzsche ficava. E aquilo para mim foi emocionante, embora ele seja o expoente do niilismo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E eu acho que você colocou bem. A gente, acho que principalmente fala para uma geração de jovens estudantes que entendem bem isso, que gostam, né, dos personagens, da história da psicologia. E eu gostar, por exemplo, do Charcot, Uhum. com o método que ele usava ali, né, de colocar as histéricas do Salpêtrière para se apresentarem diante, não significa que eu considere aquilo uma coisa científica nos dias de hoje. Acho Perfeito. que a gente tem que ampliar, e isso ajuda a gente a quebrar um pouco dessas barreiras, porque aí acaba caindo um pouco naquela guerra de abordagens, que é uma coisa Perfeito. assim tão antiquada, inclusive, e como se um tivesse que ser melhor do que o outro, como se fosse uma competição, e a gente sai perdendo com essa postura. Você, mais do que eu, inclusive, uma pessoa familiarizada com o doutor Aureliano Pacciola, né, que é, acho que um dos grandes exemplos de alguém que está na logoterapia, mas que está em outras áreas da psicologia, no estudo da cognitivo-comportamental, no estudo da sexualidade humana. Enfim, é uma figura ímpar. Uhum. E que são Sim. exemplos que mostram para a gente assim que dá para você navegar, desde que você tenha o conhecimento para isso, entre diferentes áreas sem ficar simplesmente criticando as outras, né? Sim. E aí eu queria até puxar o Georg, né, que é um teórico que fala sobre essa questão da abordagem. E sobre a abordagem ele vai dizer, né, queremos designar por abordagem o ponto de vista fundamental em relação ao homem e ao mundo que o cientista traz ou adota com respeito ao seu trabalho como cientista, seja do ponto de vista explícito ou implícito. Então, claro, quando ele está falando aqui de ponto de vista, é dentro de um caráter científico, mas ele está querendo dizer que a abordagem é isso. Então, se eu estou partindo de uma perspectiva logoterapêutica, eu não posso usar os critérios epistemológicos
do que é científico para a logoterapia e tentar aplicar para a psicanálise, por exemplo. Porque ela não vai parecer científica para a base epistemológica da logoterapia, né? Da mesma forma que se você fizer isso com a logoterapia, pensando em outra base epistemológica. Então, gostei muito de você ter trazido aí o Aureliano, pessoa extremamente querida, e que tem um rigor científico absurdo, e ele passeia realmente vários, e não é o único, obviamente, né? Mas ele passeia realmente até, eu já vi ele dando cursos sobre alguns aspectos da parapsicologia, trazendo o caráter científico. Então, veja, uma coisa que as pessoas podem fechar, virar a cara. Não, vamos estudar, vamos ver o que se tem falado sobre, até para que a gente possa desenvolver pesquisas para refutar. Porque ciência não é só comprovar o meu ponto de vista. Ciência também é refutar um ponto de vista. Sim. Por isso que é importante a gente se propor a estudar coisas que a gente acha que não, isso aqui não me interessa, eu não acho que isso aqui é científico. Vamos provar, vamos testar, vamos ver mesmo. Porque se você refuta, você tem um dado. Uma coisa que eu aprendi nos projetos e aspectos científicos, né, dessa vida de pós-graduada é que você não sai de uma pesquisa sem resultados. Você pode não testar aquilo, você pode não comprovar uma hipótese, mas você pode refutá-la. Sim. E você falou, por exemplo, da psicanálise, né? Acho que nós, na logoterapia, esse é um bom exemplo, porque a gente vê a crítica que Frankl faz à psicanálise, por exemplo. Só que a crítica que Frankl faz à psicanálise, muitas pessoas eu vejo na logoterapia reproduzindo, se esquecendo de alguns detalhes importantes. Primeiro, Frankl estudou psicanálise. Então, você querer criticar a psicanálise porque Frankl critica, sendo que você não estudou, eu já acho meio complicado. Segundo, a psicanálise que Frankl critica, qual era? Era aquela psicanálise ali. Esses dias eu dei uma aula no curso de formação sobre o Rudolf Allers. O Allers, então, nem se fala, né? A crítica que ele faz à psicanálise é uma coisa que nem o próprio Frankl não comprou aquela crítica da maneira que o Allers fez, por mais que fosse um dos grandes mestres dele. Mas o Allers participou do grupo do Freud. Então, e ele estava criticando aquela... Agora, o que é a psicanálise de 1939, quando Freud morreu, para hoje? Né? Será que a psicanálise que se faz hoje, ela seria criticada por Frankl? E mais, pelo Frankl de 1940, 1950? Se o próprio Frankl, se o próprio Freud tivessem continuado, como seria? A gente não sabe. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. Uma das grandes referências que eu tenho quando a gente fala de divulgação de psicologia enquanto ciência, e mesmo de ensino de psicologia, é o professor Christian Dunker, que, embora seja um psicanalista, eu fiz questão de poder assistir aulas dele lá na USP, enquanto eu estava no doutorado, por admirar a maneira como ele ensina, né? E ele é um psicanalista. Agora, eu sei, assim, até a página 3 de psicanálise. Imagina eu querendo criticar a psicanálise para ele, por exemplo. Sim. A vergonha que eu ia passar. Sim. Então, assim, a gente aprender, né, quando fala da crítica da logoterapia à psicanálise, deixar bem claro que é uma crítica de Frankl a alguns daquela época. E hoje, como que é? Hoje eu não sei. Hoje eu teria que estudar psicanálise profundamente, da mesma forma que eu já estudei a logoterapia, para poder falar. Como eu não fiz isso, eu prefiro, né, ficar na minha e ir descobrindo as coisas, aprendendo com os psicanalistas que eu tenho a oportunidade de ouvir e de estudar lendo. E acho que é isso que falta quando algumas pessoas criticam a logoterapia. E uma coisa que eu achei... Desculpa cortar, mas pode falar. Falou, e assim, perfeito, tudo, né? Contexto. A gente não pode esquecer contexto das falas de Frankl. Segunda coisa é a incoerência que às vezes eu percebo nesse sentido. Me soa estranho pessoas que defendem tanto uma ciência embasar uma opinião na logoterapia sem considerar um caráter científico, sem se aprofundar, sobretudo nos estudos que estão sendo feitos. Que existem muitos pesquisadores, inclusive,
Brasil afora, sobretudo, que já tem feito pesquisas, sobretudo pesquisadores de abordagens cognitivas, que têm utilizado, por exemplo, a intenção paradoxal como uma técnica, e existem estudos escritos sobre isso, né? O uso. Existem muitos estudos. Eu tô até atravessando um pouco o roteiro que a gente fez. Sim, não, fica à vontade. Eu não consigo. Então, existem muitos, eu vou ser bem sincero, eu já pesquisei muitos materiais, muitos experimentos, estudos, enfim, que realizavam estudos comparativos da logoterapia com outras abordagens, né? Então, já vi com ACT, com TCC, com a Gestalt, e absolutamente em todos os escritos que eu li, né, em português, em inglês, em francês, todos, eu identifiquei os mesmos resultados, ou seja, tanto a ACT, TCC, Gestalt, por exemplo, tem eficácia em quadros de depressão, ansiedade, assim como a logoterapia. Então, assim, são dados, né? Não é uma coisa que a gente está achando, né? São resultados robustos, né? Feitos com método, estudando conceitos teóricos, passando por revisões de pares ao redor do mundo inteiro. Agora, exato. E aquela história, que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, que mais uma das coisas que eu também nunca tinha me preocupado com isso, mas de tantas pessoas virem me perguntar, eu achei que seria importante em algum momento a gente explicar. O pessoal vem, professor, mas e a divisão 12 da APA? E por que não tem logoterapia na divisão 12 da APA? Acho que aqui cabe uma explicação para o pessoal. Primeiro, né, a APA, a Associação de Psicologia Americana, realmente ela é uma das associações de psicologia mais importantes do mundo, mas ela não é a única. E ela não tem também o caráter de juíza da cientificidade da psicologia, embora acho que o que é feito lá e pelos profissionais de lá, eles sejam assim da maior relevância e competência e confiabilidade, de maneira geral. Segundo, a APA, ela tem 54 divisões. Então, quando alguém está falando da divisão 12, seria importante que se falasse que ela é uma de 54. E que, além da divisão, por exemplo, a divisão que eu mais me envolvi sempre foi a 36, que é a de Psicologia da Religião e Espiritualidade. É a área da APA que eu estou mais familiarizado, mas ela é uma delas. E a divisão 12, ela é uma das divisões de psicologia clínica, uma das. Perfeito. Por quê? Existem outras, existe a divisão, por exemplo, 32, né, de psicologia humanista e das correntes existenciais. Existe a divisão 29, né, que é do avanço na psicoterapia. Então, se eu falo para alguém, mas eu não encontrei logoterapia na divisão 12, eu vou dizer assim, tá, mas primeiro, você está procurando no lugar errado. Porque a logoterapia, se ela fosse estar em alguma, ela estaria na da psicologia humanística e existencial. Segundo, a maneira que a gente... Isso não é uma coisa simples assim. Não tem uma tabelinha ali que você vai, divisão 12, divisão... agora tem ou não tem. Não, porque essas divisões, elas promovem eventos, elas têm periódicos. Sim. E dentro desses periódicos e desses eventos, até da divisão 12, você encontra conteúdos de logoterapia. Encontra. É só procurar direitinho. Exatamente. Se você procurar no site da APA, né, de forma mais abrangente, você vai encontrar artigos de logoterapia. Né? Existem lá. Então, na divisão 12 também, mas em várias outras, inclusive. Exatamente. Então, é só para... Né? Em outros diretórios também, você vai encontrar, né, muitos estudos, né? O Alexander Bastiani, quando ele foi escrever um dos livros dele, né, uma das mais importantes obras dele, ele conta com mais de 400 estudos, todos voltados para a logoterapia. Se você jogar
diretórios, né, que são validados, né, que têm referencial científico, você vai encontrar muito mais do que 1.000 estudos realizados em logoterapia. Infelizmente, eu não sei ler árabe, mas existem muitos estudos realizados na Universidade de Turquia, na Universidade do Irã, que você também encontra alguns estudos, né? Quem se propuser a fazer a leitura, manda depois a tradução, mas existem muitos que estão em inglês disponível para o acesso, né? Então, muito importante esse comentário, que é colocado como se a DIV12 fosse quem desse o critério, né? Dar o carimbo. Exatamente, exatamente. Então, é importante que o pessoal saiba disso, sim. Né? É importante que o pessoal saiba que uma das figuras mais relevantes da psicologia norte-americana, que é o Gordon Allport, foi um dos principais responsáveis pela introdução da logoterapia nos Estados Unidos. Né? Aí a gente vai falar, não, o Gordon Allport não sabia o que era ciência, então ele introduziu uma psicologia não científica na Universidade de Harvard. Por quê? Com qual intenção? Então vejam só, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, que são pessoas que gostam de logoterapia, que são nossos alunos, as pessoas que nos acompanham, tenham mais senso crítico, sabe? Quando vocês ouvirem uma coisa, vão atrás, entra no site lá, e tá bom, entra no site lá, dá uma pesquisada, vai entender do que está sendo falado ali, porque sim, não existe nada que vá te dizer que a APA como instituição, ela seja avessa à logoterapia. Agora, e o CFP? Como que é essa questão no Brasil, Lorena? Você que é uma das pessoas que faz parte da gestão da ABLA, inclusive. No Brasil também a logoterapia é reconhecida enquanto uma escola psicológica? Sim, assim como a APA, né, a APA não tem esse caráter de dizer isso é ciência ou não, mas é importante, né, você encontrar esses escritos lá, né, no CFP também isso já é bastante consolidado, então, assim, a Ana Sandra, né, que ela é a presidente da atual gestão aí do Conselho Federal de Psicologia, né, inclusive a gente já trabalhou junto aqui na universidade, então, assim, ela é uma admiradora, profunda admiradora, né, da logoterapia, né, mas eu tô falando da pessoa, obviamente, mas a instituição, Conselho Federal de Psicologia, também é uma instituição que é um conselho que valida, reconhece, vamos dizer assim, né? A gente não pode dizer o termo valida, mas reconhece sim a logoterapia enquanto abordagem. Então, normalmente quando o pessoal até vai lá fazer, né, o cadastro como psicólogo, se pergunta, né, qual a abordagem que você atua, e você preenche lá, logoterapia. Então, assim, o CFP e os CRPs, né, eles têm o hábito também de divulgar os cursos, artigos que são publicados. Então, assim, já é muito, muito, muito consolidado nesse sentido o reconhecimento do CFP com relação à logoterapia. Sim. É lógico, como a gente está falando aqui, isso não é carimbo de ser científico ou não, mas é importante que seja dito porque muitas pessoas têm essa dúvida ainda. Se a logoterapia ela é reconhecida, né, nesses diferentes níveis, assim, e a resposta é sim. A logoterapia ela é reconhecida e se for falar do Viktor Frankl, então nem se fala, né? As grandes figuras da psicologia que reconheceram a importância do trabalho dele, né? A relevância e da teoria dele. A gente poderia ficar aqui fazendo uma live para falar só sobre isso. Sim. Só que aí entra um outro ponto, né? Que eu acho que é o que muita gente pergunta. Então, já que a gente tem essas evidências, acho que quando as pessoas me falam, então por que tem gente que fala que não? Na minha opinião é o seguinte, primeiro, porque não conhece, porque não sabe. Então a pessoa não sabe, ela fala que não. Ou se não, porque é uma atitude deliberada, mal intencionada. Né? Porque seria a mesma coisa que eu sair por aqui falando, a psicanálise não é científica, sendo que eu sei dos estudos e etc. Então, ou eu não sei, ou eu sei e estou falando o oposto porque, não, eu quero defender a logoterapia, eu quero que mais pessoas façam o meu curso, então eu vou falar que a psicanálise não é científica, eu vou falar que não sei o que não serve, eu vou falar que é para as pessoas...
Quer dizer, não faria o menor sentido isso, mas são as explicações que eu consigo encontrar, né, para essa pergunta que vocês me fazem o tempo todo. E aí vem um outro lado, que muitas pessoas nos dias de hoje falam dos usos, cada vez mais, da psicologia baseada em evidências. E aí vem essa questão. Então, com a seguinte conotação de que a única coisa que é científica na psicologia, na psicoterapia, é a psicologia baseada em evidências. O que você acha sobre isso, Lorena? Bom, eu vou tentar falar de uma forma que seja, como eu sou, muito objetiva, mas de uma forma também que seja muito responsável com aquilo que eu quero trazer. Mas muitas vezes é colocado a PBE, a psicologia baseada em evidências, quase como se ela fosse uma abordagem, né? Sim. Quase como se ela fosse uma abordagem da psicologia. Olha, isso aqui é PBE. Então, todo o resto que não é PBE não é científico. Só que eu não faço uma PBE. Eu trabalho com psicologia baseada em evidência. Eu me deparei com estudos, eu leio, sempre estou compartilhando. Então, assim, é colocado como se aquilo que, enfim, se instaura essa ideia de que isso aqui é PBE e todo o resto não é. E aí a gente precisa levar em consideração qual é o critério científico que as pessoas que declaram uma PBE estão se utilizando, estão se embasando, né? Qual é o critério epistemológico? Então, se você perguntar para alguém que se diz PBE, qual é a base epistemológica que você se utiliza, então, que você se baseia? Vai ser ciência? Aleatório? Não tem como, entende? Então, termina partindo essa questão que você falou, né, da pessoa que se utiliza desse termo, né, PBE, para caracterizar aquilo que é científico e todo o resto não é. E aí termina inferindo isso, né? Colocando abordagens que já têm uma consolidação científica como se não fosse, porque a base epistemológica que essa pessoa utiliza não é a mesma daquela que ela propaga como não sendo, né, científica. Assim, isso é extremamente problemático, porque quando a gente está falando que PBE, né, como a gente colocou até aqui no roteiro, né, ela é mais eficiente que as outras, tá, mas toda PBE, ela é eficiente, ponto. Toda PBE ela é eficiente. Então, é preciso ter muito cuidado para a gente não colocar a PBE como uma abordagem extra da psicologia, porque não é. Sim. Toda abordagem que se propõe a isso, ela é científica. Você tocou nesse ponto que é, assim, essencial, porque tem se criado uma ideia no Brasil, acho que isso é uma coisa muito do Brasil, inclusive, porque nos Estados Unidos a coisa já está mais avançada, assim, e as pessoas acho que já têm mais noção, de que só se faz PBE com cognitivo comportamental. E isso não é verdade. E olha só, em 2015, lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo, a gente teve um congresso e a gente recebeu lá 2 professores da Universidade de Loma Linda, na Califórnia. E veio o Dr. Adam Arestiga e veio o Dr. David Vermisch, que depois se tornou até o diretor lá do Instituto de Ciências Cognitivas, inclusive, da Universidade de Loma Linda. E lá foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que trabalhavam já com a psicologia baseada em evidências, explicando o método. Que até então eu tinha visto uma coisa ou outra e tal, mas ali alguém que trabalhasse com aquilo. E foi muito legal, porque foi nesse momento que eu entendi o que era. Nesse evento eu estava ali como um dos tradutores, então eles me mandavam as palestras dele, eu traduzia os PowerPoints ali, depois traduzia durante as palestras e tinha também a oportunidade de conversar com eles, enfim. Eles estavam aqui em São Paulo, eu levava para almoçar, para jantar, ia conversando e aprendendo de psicologia. E o doutor David, principalmente, ele estudou com um dos pioneiros da psicologia baseada em evidências nos Estados Unidos. E eles explicaram o método que eles faziam, pelo menos na clínica, que era através de formulários, depois das sessões, um acompanhamento. Eles estavam até já na época trabalhando com
um aplicativo que ficava lá num tablet, né? E ele só, a gente deixa lá no consultório, a pessoa preenche um formulário, a gente vai comparando e tal. E aí que eu fui entender que a coisa era, assim, algo, lógico, né? Sofisticado, tudo mais, mas o princípio, em outras palavras, é o princípio do fazer ciência, e que aquilo não tinha a ver com uma abordagem específica, que independente de qual fosse a abordagem, era possível fazer aquilo que eles estavam ensinando Sim. naquela ocasião. Então, acho que isso é muito importante a gente esclarecer para o pessoal que nos acompanha. Psicologia baseada em evidências é uma prática interessante, importante, é um grande passo no que diz respeito à própria organização da psicologia, a uma garantia, uma confiabilidade no que é a psicoterapia, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Seria um absurdo eu falar que contra a psicologia baseada em evidências, mas é importante que vocês se lembrem que você não precisa ter uma abordagem específica para usar a psicologia baseada em evidências. Como você falou, você faz isso com a logoterapia. Sim. E tem um caráter importante que eu acho que também é crucial destacar. As pessoas acham que o termo cognitivo e comportamento é exclusivo das abordagens cognitivas e comportamentais. Sim, Não também é uma tem verdade. essa. Né? Uma coisa é a TCC, a CT, outra coisa é a psicologia cognitiva. Eu sempre falo isso, sempre explico para os meus alunos. Eu faço doutorado em psicologia cognitiva. Então, eu estou aí trabalhando com a psicologia cognitiva e trazendo, sobretudo, contribuições para a logoterapia. A logoterapia, Frankl trabalha com uma visão tridimensional. Então, ele não nega a psique, consequentemente, ele não nega a cognição. Assim como o sentido também não é. O termo sentido não é uma exclusividade da logoterapia. Né? Questionar certamente. o sentido da vida não vai acontecer só numa psicoterapia de base logoterapêutica. Né? Então é importante colocar isso, porque as pessoas colocam como se o logoterapeuta não pode discutir psicologia cognitiva. Não, isso também não é adequado, né? E sobretudo quando a gente traz para questões, né, metodológicas cientificamente, a gente já tem inúmeras validações de construtos, né, que vão atravessar vazio existencial, sentido de vida, autodistanciamento, autotranscendência, aí indo bem para a perspectiva mais prática, porque algumas pessoas acham que logoterapia só trabalha com o sentido. Né? Quando o campo conceitual da logoterapia é muito vasto. É muito mais vasto, vai muito além do que meramente, não diminuindo, obviamente, mas meramente a questão de sentido. Sim. E em cima disso, né, certamente, muitos dos que nos acompanham aqui até já se depararam, você citou um pouco sobre isso, e acho que é importante a gente reforçar, existem centenas, para não dizer milhares, de trabalhos científicos com a logoterapia. Recentemente, acho que foi no ano passado ainda, que foi publicado uma última meta-análise, né, feita pelo professor Battiani, que é o diretor do Instituto Viktor Frankl de Viena. Se eu não me engano, ele traz ali trabalhos dos últimos 5 anos, é isso, não é? Naquela meta-análise. Só nos últimos 5 anos tem ali algumas dezenas de trabalhos científicos usando método científico para estudar esses conceitos da logoterapia. Sim, a gente tem muitas escalas já validadas, né? Muito mais do que 40 escalas já validadas na logoterapia. A gente tem muitos construtos validados, né? Como eu mencionei, sentido de vida, vazio existencial, autodistanciamento, autotranscendência. A gente tem estudos que vão muito além do Brasil, então a gente tem estudos que já compreendem, né, todos os continentes, basicamente, né? Então, a gente já tem uma robustez muito grande de materiais que evidenciam e que são retestados, né? São refeitos. Então, assim, alguns estudos que Lucas fez,
ali na década de 80, eles já foram refeitos, né? E os resultados, eles continuam, né, sendo confirmados, o que evidencia aí realmente que aquilo que você colocou, né? De fato, algo pode ser científico numa época, em outra não ser. Mas a gente já tem estudos também que são refeitos e os resultados, eles continuam se confirmando, assim como as técnicas da logoterapia também já passaram por processo também, né, de testagem científica, e os resultados todos, né, comprovam aí a eficácia das técnicas da logoterapia, né? E assim, a gente está caminhando já aqui para o final da nossa live. Eu quero então colocar uma pergunta de uma forma mais pessoal. E você, na sua Tá bom. experiência, né, como pesquisadora, já fez trabalhos científicos com a logoterapia? Sim, desde a graduação, né? Desde estudos aí que começaram com aspecto teórico, mas no mestrado, sobretudo, né? Foi um dos espaços em que eu desenvolvi muito do meu caráter científico, vamos dizer assim, porque precisei trabalhar com pesquisa mista, com elaboração, validação de questionários. Então, assim, atuo hoje na universidade também desenvolvendo pesquisas com os meus alunos que fazem, né, todos os anos, né? Tenho alunos que estão aí concluindo a graduação, né? Também auxilio, às vezes oriento alguns alunos que estão em mestrado, oriento alunos que estão na pós-graduação e especialização. Então eu já tenho aí vamos dizer assim, uma experiência que eu fico muito grata, porque eu aprendo também muito nesse Claro. processo, né? Então, já desenvolvi, venho desenvolvendo e quero desenvolver por muito mais tempo. E no doutorado, você está conseguindo seguir nessa linha? Sim, também, né? Eu estou terminando de fechar o tema da minha tese. Tá. Quero trabalhar com uma perspectiva nova que eu possa alinhar com a logoterapia, né? Então, a proposta já mudou várias vezes, né? O tema de tese. Quem está aí na Uhum, pós-graduação uhum, sabe o que eu estou falando. Mas agora eu estou fechando a temática para trabalhar com self-nudging, que tem uma similaridade aí com o conceito de autorregulação na logoterapia, né? Então, eu quero trabalhar com essa uhum. perspectiva de como estimular para que a própria pessoa tenha esse caráter, né, de controlar alguns impulsos próprios, pessoais, em prol de um comportamento que ela julga saudável, né? Então, tenho desenvolvido, sim, tenho tido muito suporte do professor Antônio Roazzi, que aqui me orienta, né, um pesquisador Uhum. assim, muito conhecido no Brasil. Ele trabalha com a teoria do nudge e ele é italiano, então, assim, tem uma vasta experiência. E também conto muito com o apoio do professor Alessandro, que trabalha com fenomenologia da cognição. É um grande entusiasta aí também na logoterapia, né? A gente já Uhum. conversou algumas vezes para desenvolver uma pesquisa na pós, auxiliando aí, trabalhando com a perspectiva da logoterapia. Mas, assim, para fechar, porque eu sei, não sei se você vai abrir para perguntas para o pessoal, alguma coisa do tipo, enfim, mas uma coisa que o próprio Frankl escreve na Vontade de Sentido, e aí ele diz, né? Os métodos, porém, não são tudo. Então a gente também precisa ter muito cuidado, sobretudo para quem está atuando aí na clínica, que a psicoterapia ela sempre é mais do que técnica, ela também é arte. E ser Uhum. logoterapeuta, sobretudo, é saber alinhar técnica e arte, considerando Sim, esse caráter único da pessoa. sim, totalmente. E eu te perguntei, não é, justamente porque, assim, obviamente que eu sabia da resposta, né? Mas porque acho que é importante a gente afirmar isso, como você disse no começo, de um lugar que a gente pertence enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão tentando fazer ciência e usando a logoterapia. Então, é possível. Sim. Eu terminei o meu doutorado, né? E eu estava lá estudando um tema que foi o tema do estresse moral, um Uhum. conceito que está mais dentro da psicologia da saúde, correlacionado com o conceito do homo patiens da logoterapia. Quer dizer, isso foi, primeiro, aceito por um professor da Universidade de São Paulo, que é o Dr. Esdras Vasconcelos, para orientar. Depois ele foi, passou numa banca de qualificação e depois numa banca de avaliação, onde estava lá a doutora Zélia Ramos Chiarotino, que é uma das maiores filósofas da ciência do Brasil,
onde estava o professor Francisco Lotufo Neto, da Faculdade de Medicina da USP, e que deram um ok, falaram, sim, essa daqui é uma tese científica. Em outras palavras, não são só os logoterapeutas que consideram a logoterapia científica, que vão olhar conceitos da logoterapia e falar, olha, realmente essa pesquisa aqui mostrou alguma evidência de que tal conceito tem uma equivalência em tal grupo de pessoas, até porque a ciência ela sempre é feita de uma forma limitada, assim. Sim. A gente sempre está estudando, né, fazendo recortes para conseguir captar um pouco da realidade. E a gente está dando 2 exemplos aqui, o meu e o seu, mas quantas pessoas não têm feito isso cada vez mais? Mestrados, doutorados, nas diferentes universidades do Brasil, outros lugares do mundo, e que estão realmente assim mostrando esse caráter. E mais, né? O título que eu dei aqui para anunciar a live, a verdade é que ele é um título incorreto, porque a gente nunca vai dizer a logoterapia é científica. A gente vai dizer assim, conceitos, técnicas da logoterapia podem ser estudados e evidenciados através de uma pesquisa científica. É isso que significa, no final das contas, né? Quando eu falo tal coisa é ou não é científico. Quer dizer que eu estou usando um método reconhecido, pelo menos no ano de 2021, enquanto ciência dentro da psicologia, e que me dão evidências de que tal conceito é válido, tal técnica funciona com determinados grupos, em determinados locais e ocasiões, né? Fazendo todos os recortes de contexto. Isso é o máximo que a gente pode dizer em termos de cientificidade, não só da logoterapia, mas da psicologia como um todo. Perfeito. Exatamente isso. No meu caso, né, no mestrado, eu tive a orientação de um professor que era logoterapeuta, né, que foi o professor Tiago Aquino, mas a banca não era composta por logoterapeutas, né? Os juízes que também validaram os resultados da pesquisa também não eram logoterapeutas, né? Meu orientador do doutorado não é logoterapeuta, e acho que dificilmente a banca vai ser composta por logoterapeutas. Então, é importante também destacar isso, mas esse aspecto que você colocou, perfeito. Acho que é importante a gente reconhecer também, dar um caráter de humildade no caminho de que a logoterapia, ela está sempre nesse processo, ela está nesse processo, né? Agora é isso que a gente tem. E aí a gente também precisa se implicar enquanto logoterapeutas para também pesquisar, estudar, se propor, porque nós também temos uma responsabilidade com relação a esse caráter científico que a logoterapia tenta sempre trazer, né? Então, acho que mais do que dizer se a logoterapia é científica ou não, o que a gente pode dizer é o seguinte, é possível fazer ciência a partir da logoterapia. Isso com certeza. E para agradecer aí a sua participação, eu sei que você está aí no seu finzinho de férias também, né? E dedicou um pouco de tempo para conversar aqui com o pessoal. Obrigado, Lorena. Suas últimas palavras. Agradeço, sempre é uma satisfação, um aprendizado também estar aqui com você, trocando. E obrigado também a todos que ficaram até, né, esse momento assistindo. Espero que tenha contribuído. E qualquer coisa também eu estou à disposição no meu Instagram para dúvidas, questões. Eu estou sempre publicando lá também alguns materiais, pesquisas novas que saem na logoterapia. Então, só agradecer, Alberto. Muito obrigado pelo convite. Legal. Obrigado aí pela sua participação e para todos também que nos acompanharam. Pessoal, é isso. Um abraço para vocês. A gente vai se falando. Tchau, tchau.